Eu vou ler com vocês o verso 17 até o 20. Amém? Vocês podem dizer amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aqui? Amém. Graças a Deus que você está feliz com Jesus. Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pai, que a tua palavra, Deus, ela penetre no meu coração, no coração do teu povo, Deus. Tua palavra é santa, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos conforta. E que nesta noite não seja diferente. Que o teu Espírito tenha, ó Deus, aberto os corações e as mentes, para que ao ouvir a mensagem do Senhor eles tenham fé. E creio que essa é a tua vontade e a tua palavra para nossas vidas, em nome de Jesus. E todos digam Amém. Amém. O tema desta noite é além das obras exteriores. Meus irmãos, quando a gente olha para os fariseus, para os escribas, uma classe de religiosos, a elite da religiosidade da época de Jesus, eles eram meticulosos em cumprir a lei. Eles eram tão meticulosos que, na verdade, eles faziam uma interpretação mais avançada da lei. Eles acrescentavam sempre algo a mais da lei. Olha, para cumprir esse mandamento, a gente tem que fazer assim, assim e assado. Jesus, todavia, não era fariseu, não era escriba. Ele não era doutor da lei. Mas os outros o consideravam como doutor. Jesus não se formou rabi. Por isso, muitos dos escribas o testavam, o criticavam e falavam muitas vezes até mal dele, dizendo que ele não era um mestre digno, que ele era pecador, porque ele comia muitas vezes e tinha comunhão, ou por menos que a gente veja, ele estava entre o povo. Ele não estava entre a classe religiosa. Ele sempre estava complicando com pecadores ali, pescadores, homens comuns da sua época. E quando Jesus começa a sua pregação, o seu ensino, ele começa com um sermão longo, que é conhecido como o Sermão do Monte. E aqui ele vai tratar de um aspecto da lei que os fariseus, eles queriam ser aceitos ou salvos por cumprir a lei. A Bíblia sempre disse que a lei não é para a salvação. A lei mostra o caminho da santificação, da santidade. A lei mostra onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando. Mas a lei não salva. Quem salva é o Messias. Quem salva é Jesus Cristo. Porque a mesma Bíblia diz que nós devemos observar a lei. Diz que nenhum homem na face dessa terra consegue cumprir toda a lei. E quem quebra um mandamento termina quebrando todos os outros mandamentos. Mas não é por isso que eu devo viver quebrando a lei, ou quebrando o mandamento, viver no pecado, viver fazendo coisas erradas. Então veja que Jesus está dizendo, olha, eu não vim desfazer essa lei, porque essa lei ela é boa, essa lei ela é santa, essa lei é espiritual. O problema é que os fariseus e os escribas, eles acrescentaram muitas coisas à lei. Eles começaram a fazer uma interpretação
interpretação pessoal da lei e queriam ensiná-las e aplicá-la, principalmente a quem? As outras pessoas. Então Jesus veio ensinar ou fazer uma interpretação correta do mandamento, da lei, do decálogo, da lei de Moisés, que estava sendo mal interpretada. Por exemplo, olha, você ame quem ama você, mas quem lhe odeia, você odeia também. Essa interpretação é equivocada da Bíblia. Eu jejuo e oro 2 vezes por semana. Não precisava. O que a lei mandava é que se fizesse pelo menos um jejum anual. Então existem vários acréscimos aqui, quando você lê, e Jesus vai dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está dando a interpretação o quê? Correta da Bíblia Sagrada. Então ele interpreta corretamente a lei, e como ele era acusado de não cumprir a lei, ele está dizendo: não, vocês estão equivocados mais uma vez. Eu vim exatamente fazer o que com a lei? Cumpri-la. Eu vim cumprir, e de fato, de verdade, Jesus fez o quê? Cumpriu a lei. Ele amou a Deus de todo o coração, alma, fé e entendimento, e amou o seu próximo como ele amou a si mesmo. Ele cumpriu todos os rituais bíblicos, autênticos, verídicos, que precisavam ser observados por um filho de Deus. Ele fez tudo aquilo que a lei ordenava. Porém, ele não fez aquilo que os fariseus queriam que ele fizesse, ou como os fariseus e escribas interpretavam a lei. Esse é o grande problema. Por isso que ele usa essa expressão: você ouviu o que os escribas ensinavam? Você ouviu o que os fariseus ensinam? Eu, porém, vos digo. A interpretação correta, o sentido correto da palavra é este. Então é isso que Jesus está fazendo aqui. Então, eu quero trabalhar esse tema com vocês, além das obras, o quê? Exteriores. Porque o grande problema de fariseus, o grande problema dos escribas, dos doutores daquela época, era uma preocupação demasiada com o estereótipo. O que é estereótipo? A parte exterior da religiosidade ou da religião. Então, eles estavam preocupados em quantos passos iam dar no sábado, e não trabalhar no sábado, da maneira correta que eles iam sacrificar ali o cordeiro, da maneira correta como eles iam louvar a Deus, a roupa correta, a oração mais bem elaborada, cumprir todos os ritos, todas as festas da melhor forma, com a melhor excelência. E vocês lembram que Jesus não criticou essas coisas. Disse: olha, vocês são melindrosos. Vocês fazem tudo assim, tão perfeitamente, dizendo as coisas mínimas. O grande problema é que vocês, nas coisas primordiais ou essenciais da lei, vocês não estão indo muito bem. Vocês estão negando a misericórdia, o amor, sabe? A compaixão. Vocês guardam o jejum, vocês dão o dízimo do endro, do cominho. Vocês estão peneirando o mosquito, mas estão engolindo o quê? O camelo. Vocês observam muito bem alguns aspectos, o quê? Exteriores da lei. Se vestem muito direitinho, vai para o templo direitinho, faz as orações, faz o jejum, traz a oferta direitinho, traz o dízimo direitinho, mas por dentro, Jesus até disse: vocês são como sepulcros caiados, tão bonito por fora, mas por dentro tem ódio, por dentro tem rancor, por dentro ainda está podre, precisando ser renovado, restaurado. O problema todinho era esse. O problema dos fariseus não era as obras o quê? Exteriores. Era o interior deles. Então eu quero trabalhar com vocês aqui o que nos leva a ir além das obras o quê? Exteriores. A primeira coisa que eu queria tratar com os irmãos e com as irmãs aqui nesta noite é a motivação. O que nos motiva a fazer, a estar aqui na igreja,
a louvar, a orar, a jejuar, a ofertar, a dizimar. Então a primeira questão é: a motivação correta é o que Deus vai determinar se nós estamos indo bem ou indo mal. A motivação correta para a prática da lei, para ensinar a lei, para pregar o evangelho, é o que Deus vai usar como critério. O que é que nós estamos usando? Qual é a motivação? Eu vou trazer aqui a motivação de Jesus, porque ele é nosso exemplo maior. A motivação maior de Jesus, todos sabem, e é só uma palavrinha que se chama o quê? Amor. Quando você olha para Jesus, Jesus exala o quê? Amor pela casa de Deus, amor pelas almas perdidas, amor pelos irmãos, amor por tudo que vem de Deus. Então a motivação correta é essa: eu amo Deus. E eu expresso esse amor fazendo algo para Ele, obedecendo a sua lei, obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos, porque eu amo o meu paizinho querido do céu. A outra motivação de Jesus era a compaixão pelo próximo. A compaixão que Jesus teve pelos perdidos, de ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, de oferecer misericórdia a pessoas de outras ações, em orar, interceder, expulsar os demônios daqueles que viviam atribulados. Jesus, quando nós olhamos para Jesus, Jesus era motivado pela compaixão. Será que nós estamos hoje aqui e estamos no dia a dia sendo motivados pelo amor e pela compaixão pelos perdidos, também por aqueles que já estão salvos? O que tem nos motivado a servir a Deus? O que tem nos motivado a pregar o evangelho, a louvar na igreja? Por fim, eu quero ficar por aqui quando se fala de Jesus. A maior motivação de Jesus era dizer assim: olha, eu estou fazendo para que vocês façam como eu faço. Por isso que ele disse lá em João: eu estou fazendo primeiro para que vós façais também. Então, a motivação correta não é apenas ensinar. A motivação apenas não é apenas dizer: olha, você está errado, você está em pecado. A motivação correta é dizer: olha, eu ensino e faço. Veja que ele mesmo disse: olha, essa pessoa que só ensina, mas não faz, ela é considerada ao mínimo no reino de Deus, ela é a menor pessoa. Mas esse que ensina e pratica, ele é o quê? O maior. Esse vai ganhar galardão de Deus. Esse vai ser exaltado por Deus. Então, Jesus, ele não tinha apenas palavras. Jesus tinha o quê? Obras, prática do seu ensino. Ele ensinava e ele praticava. Ele dizia e ele fazia. Amém. Ele prometia e ele cumpria. Amém? 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 Mas qual é a motivação dos fariseus e dos escribas? E aqui eu gostaria de me deter um pouco e começar a falar de nós também. Alguém já disse que todos nós temos um pouco de fariseu na veia, correndo na veia. Alguns têm mais, alguns têm menos. Será que você tem muito ou tem pouco dos fariseus? A primeira coisa que motivava fariseus e escribas era amor a quê? Ao Pai? Amor à religião. Rapaz, é incrível como as pessoas têm um apego à placa de igreja, a grupo. Não, é porque é o meu grupo. Grupo, quando eu estou dizendo, é grupo de dança, de louvor. O ministério que aquela pessoa atua é um apego, sabe? Não está vendo que está sendo fariseu, não está vendo que está tudo errado, mas tem aquele apego, sabe? Não sabe se desligar daquilo, porque ele tem amor, não é o pai. Porque muitas vezes o pai está ausente daquele ministério, mas o apego, muitas vezes, ao cargo,
aquela função que exerce, deixa aquela pessoa presa, sabe? Àquele ministério, aquela igreja. E muitas vezes todo mundo está vendo, rapaz, se fulano pregasse e pelo menos se esforçasse para viver aquilo que prega, era uma bênção. Se fulano vivesse aquilo que ele prega, vivesse aquilo que ele canta, seria uma... Então esse é o grande dilema hoje do Evangelho. Nós estamos vendo inúmeros crentes, ou pessoas dizendo que são crentes, mas o amor pelo Pai é muito pouco. O amor, às vezes, é pela religiosidade, é pela placa da igreja, é pela denominação, é pelo ministério que ele desenvolve. Porque quando ele sai da igreja, quando ele está em casa, ele não é nada do que ele é na igreja. Ele não é nada do que ele está cantando, ele é totalmente contrário. Ele não tem compaixão com o filho, às vezes, ele não tem compaixão, amor com a esposa, com o esposo, ele não demonstra compaixão com os vizinhos, demonstra compaixão com quem trabalha. É um fariseu. Era assim que era o fariseu? Estava ali orando tão bonito, estava ali oferecendo uma oferta tão boa para Deus, mas quando saía de lá era capaz de dizer: Deus, fulmine esse samaritano, mate esse pecador. Então, muitas vezes, o problema que nós estamos vivenciando no Evangelho é esse. A outra motivação dos escribas e fariseus, qual era? Apontar os erros alheios. Jesus ainda acabou de pegar uma adúltera, uma mulher aqui em flagrante adultério. Vamos apedrejar ela? Olha a oração do fariseu: Jesus, eu sou dizimista, eu dizimo do endro, do cominho, jejuo e oro 2 vezes por semana. Não sou como este publicano. Olha aí como ele se comparava com os outros. Eu sou superior a esse camarada porque ele pega, ele fez isso. Cadê a compaixão? A oração que nós deveríamos muitas vezes dizer: Pai, que a tua vontade seja feita. Amém. Pai, derrama a tua misericórdia sobre a minha vida, o teu amor, para que eu ame mais as pessoas, para que eu ame esse publicano, né? Amém. Eu acho que ele não é salvo, eu acho que ele é pecador, é tudo a gente que vai achar, é conjectura. Mas, muitas vezes, ainda hoje, nós vamos encontrar dentro da igreja pessoas que usam a oração para ferir o irmão. Eu já presenciei muitas vezes irmão dentro da igreja orando para ferir o pastor. Eu já fui vítima de irmão que orou para me ferir, que orou me acusando, que orou muitas vezes trazendo à tona pecado de irmãos, delitos. É para isso que serve a oração? Não. É para isso que eu estou na igreja, para viver apontando. Existe tantos irmãos na nossa igreja que saibam apontar tanto, né? Pastor, o defeito do irmão fulano é esse. O defeito da irmã fulana é aquele. Mas Jesus disse o quê? Olha para o teu defeito, abençoado. Amém. Olha para as tuas invirtudes. Amém. Olha para o teu pecado primeiro. Amém. Se conserta primeiro, depois tu olha para o teu irmão e diz: olha aí, irmão, eu me consertei. Eu estava desmantelado. Eu estava com rancor, mas eu tirei. Tira também o teu. Amém, Jesus. O grande problema que nós precisamos hoje em dia na igreja é de exemplos. E não de pessoas que apontem erro dos outros e a gente dizer assim: é o sujo falando do mal lavado. É uma pessoa que não tem um bom exemplo falando de outro que também possivelmente não tem um bom exemplo. A outra coisa que motivava escribas e fariseus era ensinar apenas por meio de palavras, rituais e tradições. Os escribas e fariseus, eles eram mestres: faça isso, faça aquilo. E Jesus até disse assim: faça tudo que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Daí que vem o ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque eles conheciam a lei, eles conheciam, tinham razão em muitas das coisas. E Jesus muitas vezes dizia: realmente vocês estão falando certo. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não praticam. Nos rituais, meu irmão, é uma luta a gente chegar na hora do culto, né? Um fariseu perdeu o horário do culto. É uma luta muitas vezes a gente ter pessoas para abrir uma igreja.
Ah, meu irmão, se naquele tempo oferecesse uma chave a um fariseu para ele abrir o templo, ele dizia: glória ao Pai, aleluia, eu vou abrir a casa do meu Deus, é uma honra. Aqui eu não sei o que acontece, é uma desonra, eu acho. É um peso. Para eles era uma glória. Meu irmão, você está escalado para dirigir o culto matutino lá no templo. O fariseu estava: eita, sou eu. Acho que ele saia correndo de casa em casa: olha, hoje sou eu que vou dirigir o culto. Chama a família, chama os amigos, porque hoje sou eu. Eles gostavam de se apresentar, disse Jesus, das primeiras cadeiras. Para eles era uma grande honra, era uma grande glória fazer algo para quem? Para Deus, ser visto. Irmão, hoje em dia assim, vamos dirigir um culto, pastor, é porque essa semana eu ainda não li a Bíblia. Aí tu está em pecado e o problema é meu, né? Às vezes, né? Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção no que Jesus disse. Amém. Se a sua justiça aqui é obras, justiça aqui, meu irmão, é o que a gente está fazendo para não exceder em muito ou em pouco a dos escribas e fariseus, jamais nós entraremos aonde? No reino dos céus. Eu vou fazer uma pequena comparação às vezes com outras religiões. Se você pega uma pessoa da igreja católica romana, você pega uma beata daquela e diz: está aqui, meu irmão, está aqui a chave da igreja. Ela vai se sentir tão honrada. Eu vou pegar essa chave, eu vou espanar o altar, eu vou passar pano, eu vou dar brilho, olha, eu vou fazer aqui o melhor para o meu Deus. Ela vai sair, vai ficar muito feliz, porque aquilo para ela é o quê? É uma honra. E muitas vezes, porque para a gente evangélico é desonra. Você pode até dizer: não, pastor, não é que é desonra, não, é porque tem isso, tem aquilo outro, e cada um coloca a sua desculpa, mas para Deus parece que é uma desonra. Porque por mais do que eu não tivesse tão preparado ou despreparado, no mínimo eu deveria dizer: amém, eu vou começar a orar agora. Porque para mim louvar a Deus é uma honra, porque para mim fazer isso para Deus é uma honra. Se os escribas e os fariseus se sentiam honrados em fazer as coisas para Deus, apenas com motivações o quê? Exteriores. Eu que tenho a motivação interior, porque o Espírito Santo está dentro de mim, me impulsionando a adorar Jesus, a fazer algo para Jesus. Porque para mim não é uma honra fazer algo para Deus. Porque para mim não é uma honra eu estar trabalhando na obra de Deus, louvar a Deus, dirigir um culto, evangelizar. Que triste, irmãos, que nós estamos vivendo no Evangelho. Pessoas que não se sentem mais honradas em servir a Deus, em fazer as coisas para Deus. Quando Jesus disse: olha, se essa sua justiça aí, meu irmão, se esse seu senso de moralidade religioso não exceder dos escribas e fariseus, você jamais vai entrar no céu. Então, escribas e fariseus, eles estavam ali para cumprir a risca. O que é para fazer? Como é que deve fazer? Me diga que eu vou cumprir. Meus irmãos, a gente olha para o Evangelho de hoje em dia, os crentes, os cristãos, aqui da nossa igreja, de outras igrejas, é notório como as pessoas têm dificuldade de obedecer o quê? Ordens. Meu irmão, não faça isso não, porque isso é ruim para a sua vida, é ruim para o testemunho, é ruim para a igreja. E a gente vê no semblante das pessoas logo aquele semblante descaído, aquele semblante descontente, porque não gostam de cumprir, porque não gostam de obedecer. E para aqui um fariseu era uma honra o quê? Obedecer e praticar. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui, porque os homens vão ver, as pessoas vão ver, e a gente vai ganhar crédito, e a gente vai ser exaltado, nem que seja aplaudido e louvado pelos homens. E o grande problema muitas vezes era esse, não era ser visto por Deus. Então é trágico, meus irmãos, muitas vezes a gente querer comparar o cristianismo de hoje, ou aqueles que se dizem cristãos, às vezes até com outras o quê? Religiões. A gente tem aqui um exemplo, às vezes do lado aqui, uma religião que chega, compra o terreno, levanta o templo, estão lá. Pergunta-se muitas vezes eles faltam com a oferta deles, se eles faltam com contribuição.
Um fariseu naquele dia deixar de dizimar? Deixar de trazer sua oferta? Meu irmão, você está longe de ser um fariseu. Você que não dizima na casa de Deus. Você que não oferta. Você está longe de ser um fariseu. Você é pior do que um fariseu. O que Jesus está dizendo? Se a sua justiça não excede a dos escribas, dos fariseus, você nunca, jamais entrará onde? No reino de Deus. E o grande problema é esse, porque de longe os cristãos estão perdendo para quem? Os escribas e fariseus. Jesus chegou a dizer que os fariseus, eles estavam, como eu já disse no início da pregação, cumprindo à risca a lei. Mas o grande problema sempre era o interior. Às vezes eu fico preocupado com a igreja atual, sabe por quê? Porque nem o interior está bem e nem o exterior. Quando a gente olha o jeito com que as moças da igreja se vestem, é uma vergonha. Quando a gente olha muitas vezes o falar um com o outro, né? O palavreado, o trato, é uma vergonha, irmãos. Jesus criticou os fariseus no trato com quem? Com quem não era fariseu. Rapaz, vocês cumprimentam tão bem quem é fariseu, quem é saduceu, quem é escriba, mas quando passa um gentil, vocês não saudam. E é triste ver que muitas vezes, dentro da mesma igreja, você encontra um irmão que não sauda o outro irmão bem, não trata bem, não consegue conversar bem, pacificamente, não consegue dizer, senta aqui meu irmão hoje que a gente vai conversar, tem algo para tratar entre a gente, e está maltratado, porque eu quero lhe tratar bem, porque eu sou um cristão, não sou um fariseu. Pelo menos o fariseu estava lá tratando bem o outro fariseu. É comum hoje no cristianismo um crente se sentar com outro crente ou com dois crentes para falar mal do outro crente. Quando Jesus mandou, vai até o irmão e acerta com ele o que está errado. Se ele não tem ouvido, leva lá uma testemunha ou duas e depois fala para a igreja. Mas os fariseus, pelo menos, eles tentavam fazer as coisas exteriores. Hoje a gente está perdendo porque a gente nem faz a interior, nem faz a exterior. E Jesus, mais uma vez eu repito, se a nossa justiça, o que a gente faz para Deus, ou diz que está fazendo para Deus, não exceder essas obras, a gente nunca vai entrar nos céus. Então, Jesus está vendo que o problema dos cristãos não é apenas o interior hoje. É o interior, mas também é o exterior, porque a pessoa diz, não, pastor, eu me converti, eu estou na igreja, está tudo bem, está tudo legal, mas quando a gente olha a parte exterior, aí inventaram, não, porque Jesus só quer meu coração. Por isso eu posso andar nu, por isso eu posso chamar para o que tem de cristão chamando palavrão. Meu irmão, vigie com o que você fala. O que tem de cristão usando rede social para postar porcaria, curtir porcaria, e às vezes tem não cristão, pessoas que nem são tão evangélicas lá dizendo, rapaz, não usa rede social para isso não. Postando coisa edificante, postando coisa que é amorosa, é carinhosa, e às vezes cristão, brigando, discutindo, postando coisa horrorosa. Meu irmão, se a nossa justiça não excede a dos ímpios, nem a dos ímpios mais, a gente não consegue ganhar nem dos ímpios mais. A gente vai para uma festa dos ímpios, é uma alegria. É uma confraternização, o povo faz questão de levar presente, o povo faz questão de dar cheiro, de dar abraço, de cantar um parabéns com alegria. Se você foi e eu fui, você sabe que é assim ou não é? A gente faz uma festa às vezes na igreja, para o povo celebrar o Senhor, para o povo dar glória a Deus, tá o povo... Que justiça é essa que a gente está fazendo com Deus? Que justiça é essa? Você pega uma programação ímpia, qual que seja ela, o povo está cantando as musiquinhas dele, o povo está lá batendo palma, o povo está lá fazendo muito. Você pega uma programação cristã, parece que os cristãos estão todo mundo dentro da igreja. E o pastor, Deus está falando com você, meu irmão, Deus está aqui falando. Aí quando a gente diz assim, Deus vai te curar, amém!
é essa nossa? Que justiça é essa nossa? Segunda coisa que eu quero compartilhar. Meu irmão, para ir além das obras exteriores, nós devemos cumprir a lei de Deus aonde? No nosso interior. A primeira coisa é a motivação. Mas a segunda agora já não é apenas motivar. Eu estou motivado pelo Espírito Santo, por Deus, pelo amor que eu tenho a Ele. Mas agora eu vou colocar o quê? Em prática. Eu vou o quê? Cumprir a lei de Deus no meu interior. Qual era o grande problema dos fariseus? Era o interior, não era o exterior. Porque se eu trouxesse um fariseu, se eu tivesse como entrar lá no túnel do templo, né, e fosse buscar um fariseu lá, e trouxesse para cá, ele ia ensinar você e a mim. Ele ia ensinar como chegar cedo no culto. Ele ia ensinar como respeitar o seu pastor. Ele ia lhe ensinar como muitas vezes se vestir. Ele ia lhe ensinar como adorar a Deus. Ele ia lhe ensinar como pregar a lei de Deus. Ele ia lhe ensinar como se comportar como filho de Deus. Ele ia lhe ensinar muita coisa. Você ia dizer, pois é, eu não sei de nada. O fariseu está me ensinando. Agora, qual era a motivação dele? Ser aplaudido. Qual era a motivação dele? Estar, muitas vezes, num nível acima de mim, de você. Não era motivado pelo Espírito Santo. Não era motivado, muitas vezes, pelo Pai, pelo amor, pela compaixão. Mas motivado pelo seu próprio ego, pelo seu próprio eu. Mas eu tenho certeza, se eu trouxesse o fariseu, ele ia ensinar a gente a amar a igreja. Ele ia ensinar a gente a amar o templo, a cuidar do templo. Duvido se um fariseu visse uma pessoa riscando a parede da igreja, ele ia ficar calado olhando. Eu duvido se um fariseu estivesse aqui, ele ia achar bom você estar na igreja e conversando na hora do culto. E conversando na hora da pregação. E olhando o celular na hora da pregação. Duvido que você não fosse repreendido por ele e dissesse, você está blasfemando contra Deus, você está pecando contra Deus. Eu duvido um fariseu deixar o filho dele namorar com uma pessoa de outra religião e ficar calado. Eu duvido um fariseu se envolver com outras religiões, com outras coisas e achar que tudo isso era o quê? Normal. Duvido. Você não vê isso nos fariseus. Muito pela coisa, a palavra fariseu quer dizer separado ou separatista. O grande problema deles é que eles foram muito o quê? Além. Eles foram demasiado demais nas suas obras exteriores. Eles exaltaram mais a parte exterior do que a interior. Tem que ter um equilíbrio. Mas hoje a gente está desequilibrado na igreja, a gente não tem horário de chegar na igreja, a gente tem pena de ofertar, a gente tem pena de dizimar, a gente não respeita pastor, a gente respeita como palavra, mas com muitas vezes, meu irmão, as atitudes têm que melhorar. As atitudes têm que melhorar. Tem crente que, eu não entendo não, meu irmão, se envolve com coisas, jovens se envolvem com namoro, com coisas. Não vem perguntar ao pastor nada, não pergunta, pastor, o que você acha disso? Pastor, ore por mim, ore. Rapaz, é incrível como a gente entra ano, sai ano e só piora a situação da igreja. Cada vez mais as pessoas ficando mais egocêntricas, ficando mais rancorosas, ficando mais de cara fechada, tendo mais dificuldade de perdoar, de pedir perdão, de se arrepender. Estão perdendo de feio para os fariseus. Então o que é que eu faço? Vamos cumprir a lei de Deus aonde? No nosso interior. Tá certo? Amém. Então, se o que eu faço exteriormente é fruto do meu interior, diga amém. Amém. Se você está hoje aqui porque glória você ama a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas se você está aqui porque você precisava vir, porque fulano está lá, porque fulano vai me ver, porque quem sabe, né, alguma coisa acontece diferente, é motivação errada. Você não está cumprindo a lei do Senhor. Eu cumpro a lei do Senhor quando o meu interior ele está sendo guiado e dominado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus dizendo, vá para a igreja, porque lá é o lugar onde você ouve a minha palavra. Lá é o lugar onde você é edificado. Lá é o lugar onde você abastece a bateria espiritual. Porque você precisa, dentro da semana,
dessa palavra, dessa oração, desse culto que você vai participar, para você continuar refletindo, para você transmitir para a sua família, para os seus amigos. Eu obedeço a lei de Deus com prazer ou com peso? Porque, meu irmão, se no meu interior tem prazer na lei do Senhor, como é que eu digo que é pesado vir louvar a Deus? Como é pesado vir ao culto? Por que é pesado dirigir um culto? Por que é pesado perdoar? Por que é pesado pedir perdão, se arrepender? Isso mostra que o meu interior ainda está corrompido, precisa ser regenerado. Eu sei que tem coisa que não é uma questão de peso, é uma questão de dedicação, é outra coisa. Não, eu tenho que me dedicar mais a isso, é outra situação, mas eu tenho prazer. Eu duvido, como eu já disse agora no início desse culto, dessa pregação, eu duvido que você chegasse lá para o fariseu e dissesse: fariseu, olha, você está escalado para louvar a Deus lá no templo. Meus amigos, ele ia com a maior alegria. Ele não ia botar desculpa, não me preparei durante essa semana, não. Ele estava preparado, já vinha jejuando e orando, ele já vinha esperando esta oportunidade. E quando ele ouvisse aquilo, ele está dizendo: é Deus purinho na tua vida me dando essa oportunidade para eu poder engrandecer a Deus. Hoje é diferente, né? A gente vê o povo dizendo: não, porque isso mostra que você está vivendo uma vida de pecado, então. Se você não está preparado, então vamos dizer o seguinte: tá bom, eu vou concordar com você. Eu tenho que avisar com 2 meses de antecedência para você vir louvar a Deus. Amém? Tá certo. Então, Jesus, avise, viu? Se o senhor for voltar daqui a 2 meses, avise para o povo se preparar. É assim? Vai ser assim a vida de Jesus? Não. Então, junte seus pés. Amém. Se ajeite, se conserte. Porque todo dia é dia da gente adorar a Deus. Amém. Todo dia é dia da gente ler a Bíblia. Todo dia é dia da gente, se possível, fazer algum jejum, alguma intercessão, alguma oração. Todo dia é dia da gente pregar o Evangelho. Para quem senta do lado da gente no ônibus, para quem a gente se encontra na farmácia, na padaria, no meio da rua, na vizinhança. Todo dia é dia da gente fazer algo para Jesus. Louvado seja Deus. Tá certo? Eu sei que tem algumas coisas, muitas vezes na igreja em que eu me converti, as pessoas me conheciam como o bombril, o crente bombril. Porque faltou o pregador. João Júnior está aí, manda ele pregar. E eu ia com a maior satisfação. E vocês sabem que eu sempre fui, eu nunca me dei esforços para servir a Jesus. Nunca, já fui pego em diversas situações. Ó, o pregador faltou. Tu pode pregar? Eu digo: oxe. Agora, porque eu gosto de aparecer? Não, porque eu gosto de pregar a palavra de Deus. Porque dentro de mim existe um desejo grande de eu pregar a palavra. De eu falar de Jesus, de eu louvar, de eu tocar violão para Jesus. Mas a motivação dos outros é aparecer, a motivação dos outros é fazer sei lá o quê. O que eu faço representa o que realmente eu sou? O que os fariseus faziam representava o que eles eram realmente? Não. Eles eram hipócritas. Porque o que eles eram por dentro eram pessoas más. Eram pessoas que eram meros religiosos. Não representava eles de verdade. Representava apenas o que eles faziam. O que eles queriam alcançar. Louvor dos homens. Ser aplaudido pelos homens. Ser visto pelos homens. Ter um destaque na sociedade. Mas quando eu e você hoje em dia, se a gente é cristão de verdade, está fazendo algo, a gente está fazendo algo porque representa o que eu sou por dentro, representa quem eu sou de verdade, representa aquilo que está dentro de mim, que está dentro do meu desejo, que é a minha vontade, a minha evolução. Ou eu estou teatrando apenas? Não, olha, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com rancor, mas eu tenho que sorrir para os outros, eu tenho que ir na igreja para mostrar que está tudo bem. Eu tenho que viver de aparência para mostrar que está tudo bem para as pessoas. O fariseu tem esse problema. E a gente sabe que tem muita gente na igreja que ainda vive essa situação. É um teatro a vida dele. Sabe? O que ele faz, o que ele vive, não representa quem ele é de verdade. Parece que ele vive num mundo paralelo. Para os outros ele é uma coisa. Dentro da casa dele, se ele fosse perguntar ou botasse um Big Brother lá, a gente ia ver ele chamando palavrão,
xingando filho, xingando esposa, brigando com esposa, fazendo todo tipo de coisa feia, horrorosa, e chegando dentro da igreja e vim aqui adorar a Deus, vim aqui louvar. Será que nós estamos assim, irmãos, aqui nessa noite? Será que tem alguém assim aqui nessa noite? Se tem, ainda dá tempo da gente se arrepender. Amém. E da gente pedir: Senhor, não mude apenas meus hábitos exteriores, mude meu interior. Amém. Em nome de Jesus. Para acabar, meus irmãos, aqui vem a parte mais dura da noite. Prepare o seu coração aí. Como ir além das obras exteriores? Por que eu devo ir além das obras exteriores? Jesus disse, não fui eu não. Escuta o que eu vou dizer agora. Foi Jesus que disse. Não foi seu pastor. Ele disse: se minhas obras não superarem a dos escribas e fariseus, jamais eu entrarei no seu reino, no céu, na vida eterna. Jesus veio cumprir a lei. Jesus ensinou a lei e praticou. Ele disse que só quem ensina é o menor no reino dos céus. Mas aquele que ensina e pratica é o maior. Olha as classes, tem duas classes. Um que só ensina e não faz. Tem outro que ensina e faz. Mas tem a terceira classe, que nem ensina e nem faz. E suas obras são inferiores a de escribas e fariseus. E eu fico preocupado com a igreja que eu pastoreio, porque eu começo a enxergar pessoas assim. Não faz nada, não evangeliza, não dizima, não oferta, não tem nenhuma obra, não tem nada. Eu fico pensando, o que é que essa pessoa pensa? O que é ser cristão para ela? Porque se eu chego ali em outra religião, as pessoas estão lá evangelizando, fazendo alguma coisa, mesmo que seja idolatrando, mas estão lá defendendo o ídolo delas, estão lá nas programações da igreja dela. Mas dentro do cristianismo, da igreja evangélica, tem gente que eu nem sei o que é dentro da igreja. É um peso morto. É um ocupador de cadeira. É uma pessoa que é um telespectador. É um crente que está aí só para ouvir. Mas ele não faz nada. Ele não influencia em nada. É triste dizer isso, mas é uma verdade a gente constatar isso. Que tem pessoas hoje que perdem de feio para escribas e fariseus. Que perdem de feio para aqueles até que às vezes ele mesmo critica. Ele diz: ó, fulano faz, fulano prega, mas não pratica. Aí às vezes dá vontade, também nem prega. E Jesus está dizendo isso aqui. Pelo menos ele pregou em você, que nem prega. Rapaz, fulano tem uma voz tão bonita, mas o casamento só a misericórdia. Pelo menos ele está cantando. Ele vai pagar um preço muito alto por Jesus, porque está fazendo a coisa errada. Mas pelo menos Jesus disse que entra no céu como o menor, como o inferior dos crentes. Vai receber punição de Cristo? Vai, não sei como é. Mas ele disse que entra. Entra ou não entra? Entra. Pelo menos fez. Fez errado, mas fez. Amém? Amém. E quem não faz nada? Está dizendo o quê? Rapaz, nem fariseu eu sou. Nem escriba eu sou. Parece que nem cristão de verdade eu sou. Eu digo, mas não sou. Então observa a sua vida a partir de hoje. As minhas obras superam ou não a dos escribas e fariseus? Qual é o critério? Qual é o critério? É fazer melhor do que os escribas e fariseus. É fazer pela motivação correta. É fazer porque eu amo meu pai, eu obedeço, eu vou cumprir o que ele está mandando. É fazer porque eu tenho que mostrar para o povo que existe um Deus nos céus que é poderoso para transformar o meu caráter, a minha vida, e eu sigo, eu trabalho para Ele por amor, não é por dinheiro, não é por fama, não é por causa dos homens, mas é porque Ele me transformou, porque o poder dele está se aperfeiçoando na minha fraqueza, é porque Ele tem me contagiado, Ele tem me enchido com o Espírito Santo dele, e eu louvo, eu adoro, eu falo dele, eu testemunho, eu faço a obra dele, por amor a Ele. A minha motivação é Ele, o meu amor é por Ele. Me
o que mais Cristo faz e tem feito até hoje é perdoar os cristãos. Amém. Glória a Deus. Cristãos mal-humorados, cristãos mal agradecidos, cristãos que não agradecem nem pelo emprego que tem, pela saúde que tem, pela família que tem, pela casa que tem. Mas Deus perdoa a gente toda vez que a gente vai pedir perdão. E minha fé não está nunca vai estar desassociada das minhas obras. Jesus disse que Abraão foi justificado por suas obras. Você tem fé, meu irmão? Mostra as suas obras. Mostra o que tu tem feito para Jesus. Mostra como tu está se comportando lá no teu colégio. Mostra o teu palavreado perto dos teus amiguinhos lá do colégio. Mostra o desejo do teu interior. Qual é o desejo do teu interior aí, jovem? É ficar? É namorar? É ter relações antes do casamento? Qual é o desejo do teu interior? Joga para Jesus esse desejo. Qual é o meu desejo como marido? Qual é o seu desejo como esposa? Como é que nós estamos? Vamos olhar para o nosso... Vamos ver o que nos motiva hoje. O que tem que motivar tu vir à igreja? Que obras nós temos feito diante de Deus? Os fariseus tinham obras feitas pela carne. Iriam ser justificados aqui, ó. Estou orando, estou jejuando, estou dizimando. Será que a gente pode dizer como os fariseus? Ok, Jesus, eu tenho muitas obras. Estou cheio de obra. Só tinha um grande defeito. Não criam no Salvador? E todas as obras deles eram guiadas por onde? Pela carne. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quem está te guiando? Jesus. Eu não entendo uma pessoa dizer, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas não consigo perdoar aquela pessoa. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas não consigo, falar de Jesus para ninguém. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas rapaz, eu tenho dificuldade de ir para a igreja. Olha, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas eu nunca dei um dízimo na igreja, eu nunca ofertei. Eu já escutei pessoas dizendo isso. Não, meu irmão. Você não chega a ser nem um fariseu, porque os fariseus eram melhor. Os fariseus estavam num nível acima dessas pessoas. Se eu estou assim ou você está assim. Então, se eu sou um cristão, eu devo ter obras feitas pelo Espírito. Amém. Os fariseus procuravam ter justiça própria. Você já ouviu falar de justiça própria? O que é justiça própria? Olha, eu fiz isso, eu mereço isso. Eu deixei de fazer isso, eu mereço? E os fariseus eram assim. Quem é a nossa justiça? Jesus. Amém. Eu estou fazendo não para ser justificado, mas eu estou fazendo porque eu já fui justificado por Cristo. E quem me justificou, me chamou não para apenas eu ser justificado, mas que eu fizesse as obras dele. Quem nos justifica é Cristo. Amém. Quem nos justifica é os nossos méritos, as nossas obras, não, as obras de Cristo. Mas se eu sou justificado por Cristo, eu tenho um amor profundo por Cristo. Amém. Por causa da graça dele, da misericórdia que eu falei aqui no início da pregação, do infinito amor que ele teve pelos escolhidos, pelos salvos. E você vai dizer, meu irmão, minha irmã, eu tenho motivos de sobras para louvar, para agradecer, para dizimar, para ofertar, para evangelizar, para amar meus irmãos, para perdoar meus irmãos, porque um dia Jesus fez isso por mim. Amém. E eu sigo Ele, eu tenho comunhão com Ele, eu tenho relacionamento com Ele, eu tenho compromisso com Ele, eu tenho aliança com Ele. Aleluia. A minha aliança não é com a denominação, a minha aliança não é com a religião, a minha aliança é com Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou seu discípulo, eu faço as suas obras. Eu cumpro o que Ele me mandou cumprir. Eu faço o que Ele mandou fazer. Eu pratico o que Ele me mandou praticar. Eu creio naquilo que Ele me mandou crer. Se a nossa justiça, meu irmão, não supera as dos escribas e fariseus, a condenação está certa. A gente vê as pessoas no mundo fazendo as coisas tão direitinho. Quantas pessoas eu vejo no mundo namorando, noivando, casando?
E hoje eu vejo crente ficando grávida. Hoje eu vejo crente esculachando o pai. E eu vejo pessoas que não estão dentro da igreja obedecendo o pai e a mãe. Eu vejo pessoas no mundo comprando e pagando, honrando. Conheço muitas pessoas no mundo honestas, que compram e pagam. E quando não tem como pagar, vai lá e me perdoe, mas assim que eu ganhar. E crente devendo, crente mentindo. Pessoas do mundo que não se envolvem com falcatrua, sabe, com um jeitinho brasileiro e muito crente envolvido. Meu irmão, como é que está a nossa justiça? Como é que estão as nossas obras? Então, meus irmãos, eu quero dizer que tem muitos religiosos, não são poucos, que estão dando, como dizem, de lavagem na gente. São mais prudentes, são mais dedicados, têm mais obras, têm mais dedicação, têm mais amor lá pela religião deles, pelo templo deles, pelo que eles fazem, se defendem mais, se amam mais, têm mais comunhão do que aqueles que dizem que servem ao Deus verdadeiro. É vergonhoso. E Jesus disse: se a nossa justiça não exceder muito, não for superior em muito a desses escribas, a desses fariseus, a gente não vai entrar no céu. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: Jesus não vê apenas o que fazemos, a aplicação é essa, mas o que nos motiva a fazer. Ele não vê apenas o que fazemos para Ele, mas o que fazemos em seu nome. E a motivação correta pela qual fazemos. Não adianta querer ser justificado com obras o quê? Exteriores. Se o nosso interior ainda está o quê? Corrompido e sem o verdadeiro arrependimento em quem? Em Jesus. Estava lá. A gente acabou de falar sobre escribas e fariseus. Tinham muitas obras, observavam a lei. Lei que eles mesmos criaram, modificaram muitas vezes, mas estavam lá querendo cumprir para serem salvos. E a gente? Como é que está a gente? Terceira e última aplicação para essa noite. Se as nossas obras como cristãos não são mais justas e santas do que as obras das demais religiões, dificilmente entraremos no reino de Deus, irmãos. Então fica aqui esse alerta. Você é cristão de verdade, convertido, então você precisa mostrar com suas obras. E elas têm que ser superior às demais religiões. Amém. Porque você serve ao Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder. Há um Jesus Cristo vivo. Há um Jesus Cristo que fala, que tem todo o poder. Então não justifica a gente viver do modo que nós estamos vivendo. Se comportar da forma que estamos se comportando, sem obras, sem se envolver na igreja, distante das programações da igreja, chegando a hora que quer, fazendo o que quer dentro da igreja, do jeito que quer. Se nós estamos assim, nós não somos cristãos. Nós não estamos vivendo a verdadeira conversão. Estamos vivendo para nós, do mesmo jeito. A gente mudou de endereço de igreja, alguma coisa aconteceu aí, menos conversão autêntica. Lembre-se, você deve ir além das obras exteriores. Amém. E essas obras que eu faço, motivada pelo meu interior em Cristo Jesus, devem superar em muito as dos escribas e fariseus. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém.